como que você começou na área da fisioterapia, quais foram os seus primeiros contatos com a fisioterapia, e se tiveram alguns pontos, né, aqueles pontos de inflexão, aqueles pontos de mudança, aquelas viradas de chavinha para você se transformar nessa empresária bem-sucedida, aí com clínica em Ipanema, numa das melhores ruas do Brasil. Eu acho muito legal contar um pouquinho sua história, que eu sei que você começou do começo, do zero. Então vamos lá. Seja Então, bem-vinda. Rodrigo, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro trocar com você sabe disso, mas falar sobre esse assunto para mim é muito prazeroso. Eu falo, se me deixar, eu fico aqui dias falando, porque história eu tenho para contar. Mas eu queria começar um pouquinho antes da fisioterapia, né? Eu sempre, desde muito pequena, eu sempre fui muito empreendedora, sempre fui muito comercial. Então, isso é uma coisa que tem, assim, já é minha. Mas eu dou muita aula disso também, né, de empreendedorismo para fisioterapeutas. E eu aviso, você não precisa nascer com isso para ser um empreendedor. Isso tudo pode ser treinável. Mas a minha história, como eu já tenho isso dentro de mim, ela começou lá atrás. Então, eu era aquela menina, enfim, meu pai, eu era classe média, então não sobrava muito. E eu sempre gostei de coisa boa, de novidade, disso tudo. Então, eu sempre quis as coisas que meu pai não podia me dar. Eu tinha tenho duas irmãs. Ele falava, Camila, eu tenho que dar para você o que eu posso dar para as suas irmãs. E aquilo me limitava muito. Então, desde a época da escola, eu vendia adesivo, vendia lapiseira, caneta. Eu pedia para minha mãe me levar num lugar aqui no Rio, no centro da cidade, que é o Saara, e comprava borracha, lapiseira, caneta, a dúzia. Ia na papelaria do lado da minha escola e vendia mais barato do que a papelaria. Então, eu sempre tive isso muito ativo na minha vida. Entrei na fisioterapia muito por acaso, porque eu sempre gostei muito de esporte e eu queria Mas fazer educação deixa eu te física. interromper um pouquinho, eu achei super curioso isso. Com quantos anos você tinha, só para eu entender ali, quantos anos você tinha que você já fazia essa coisa, e se teve alguém que te inspirou, te deu essa ideia, partiu de você, como é que foi isso aí? Eu tinha mais ou menos 10 anos, eu comecei a fazer essas confusões de adesivinho, pulseirinha, e depois o negócio foi incrementando. Eu não tinha uma pessoa que eu me inspirasse. Meu pai não é muito empreendedor, nem minha mãe, mas o que me inspirava a fazer isso era querer as coisas e não Tá. poder. Então eu Uhum. falava, eu tenho que dar meu jeito na minha cabeça. Eu quero a mochila da marca. Então eu falava assim, meu pai não pode me dar. Então o que eu preciso fazer para ter? Então o que me inspirava quando eu era pequena não era uma pessoa, era a minha vontade, minha ambição de ter as coisas. E isso aos poucos foi aumentando, porque quando você vê o poder, né? Porque eu falo, na verdade, o empreendedorismo ele te dá uma liberdade, né? A liberdade financeira, de você fazer suas escolhas, fazer o que você quer. Mesmo naquela idade, eu falava, pai, eu quero mochila tal. Ah, eu não posso, tá? Você não pode, mas eu então vou correr atrás e botei. Então era uma liberdade em cada fase da vida que eu fui tendo, que o empreendedorismo foi me dando. E até foi interessante, porque eu entrei na fisioterapia até por isso, porque eu sempre gostei de esporte. Eu tinha muita dúvida do que ia fazer naquele terceiro ano, né? Você escolhe vestibular, cada semana eu queria fazer uma coisa. Mas eu falei, não, vou fazer educação física. Há 26 anos atrás, a educação física não era o que era hoje. Então, meu pai falou uma palavrinha mágica, Camila, você não vai, você gosta dessas coisas, você é uma menina ambiciosa, quer sempre melhorar de vida, e eu acho que a educação física ela não vai te dar isso. Porque na época, nem personal existia. Ou você era professor de escola, ou o que eu queria assim, ser técnica de alguma equipe. Eu jogava basquete, queria ser técnica de basquete. O meu marido, que era meu namorado na época, jogava basquete. Eu achava isso, porque a gente pensa, é uma idade muito cedo para você tomar uma decisão tão importante dessa. Então pensei com o coração. Mas meu pai falou a palavra mágica, que aquilo ali não ia me dar uma liberdade, uma autonomia. E falou uma outra palavrinha mágica também, que eu tenho ele falou assim, aí você vai ter que depender do seu marido. Eu falei, não, peraí, calma, vamos rever aí os conceitos. Só que estava na hora de eu escrever, eu falei, bem, o que eu posso fazer próxima da educação física, que eu continue próximo de um atleta, de um esporte, e eu botei a fisioterapia. Então eu entrei realmente por acaso na fisioterapia,
Na faculdade ainda, eu continuei botando o meu empreendedorismo em prática. Então, outro dia eu falei, até lembrei sobre isso no meu Instagram, que eu fui a Teresópolis, que é uma cidade aqui próxima do Rio, e eu estava lembrando que o meu marido, levei minha filha, na época da faculdade, eu vendia roupa. Então, eu virei sacoleira mesmo. Ia a Teresópolis, comprava roupas de marcas daqui, que ainda não tinha etiqueta, a mesma fábrica, eu descobria e vinha trazer para cá. E aconteceu uma coisa muito curiosa na faculdade, né? Porque conforme você vai aumentando o ticket, né, do seu produto, eu comecei com adesivo, depois com caneta, depois eu estava vendendo roupa, depois eu estava vendendo uma quantidade de roupa. E você me conhece, né, Rodrigo? Sou super falante, comunicativa. E quando eu vi, eu estava vendendo para a faculdade, não só para o curso de fisioterapia, para a faculdade inteira, para outras faculdades. E na minha faculdade tinha uma agência bancária. Então, eu vendia para aquela agência, as agências se comunicavam, então eu ia em agências bancárias também. Foi uma época muito bacana. Meu marido já era meu sócio na época, já me ajudava, ele era motorista barra a parte financeira, e eu era a parte comercial e a parte criativa, que escolhia as peças. E dali foi muito interessante, porque a gente foi ganhando dinheiro mesmo na época da faculdade, porque eu vendia muito, eu comecei a mandar para São Paulo, para Bahia, para todas as agências, para, assim, mais de uma faculdade e vários cursos. O meu pai uma vez chamou a gente em casa, ele achou que ele não acreditava que a gente ganhava aquele dinheiro vendendo roupa. O Fábio trocou de carro, a gente viajava naquela época, né, 20 e poucos anos atrás, de avião, viajava para o Nordeste. Meu pai chamou a gente e falou, gente, olha só, deve ter alguma coisa errada, vocês estão fazendo alguma coisa ilícita, porque não é possível vocês ganharem tanto dinheiro para a época, para minha idade, né, e para minha formação. Aí o Fábio, todo corretinho, me ajuda até hoje, todo planilhado, mostrou pro meu pai, e meu pai virou e falou assim, eu quero ser sócio de vocês, eu quero investir para vocês aumentarem o estoque de vocês. E no final das contas, ele investiu? Vocês aceitaram ele como sócio? Aceitamos, ele investiu para a gente aumentar o nosso estoque, aumentar o nosso alcance de clientes, né? Mas o que aconteceu é que um pouco mais na frente eu tive uma dificuldade, porque começaram os estágios na faculdade e ao contrário do que todo mundo pensa, né? Eu estudava de manhã, eu trabalhava muito, porque dava muito trabalho. As pessoas não querem ter trabalho, não é isso, Rodrigo? As pessoas acham que elas querem um emprego, não querem um trabalho, né, Camila? Querem facilidade, quer que caia do céu, mas não tem mistério, é muito trabalho. E eu tinha que fazer estágio, então não dava para fazer as três coisas. E aí eu tive que tomar uma decisão, uma decisão muito difícil. Porque imagina, você uma jovem adulta, eu era nova, tinha acesso a tudo. Imagina, quero viajar para não sei onde, eu tinha condição. Lançou a bolsa tal, eu tinha condição. O carro, o meu marido queria trocar, a gente tinha condição. Como é que eu ia dar um passo para trás de uma situação que eu estava muito confortável? Então, eu pensei muito, foi muito complicado, mas eu tomei a decisão que eu iria seguir com a minha profissão, até porque isso mudou muito hoje, tá? Mas antigamente, de novo, há 20 e poucos anos atrás, você não ter uma faculdade, você não ter, né, o terceiro grau, isso era muito mal visto, não era igual é hoje. Era realmente outra situação. E meu pai mesmo, acho que não admitiria, assim, dentro da nossa educação, isso tudo. Mas é interessante que, assim, aquela história, você já teve uma experiência profissional, você estava na frente de todos os seus colegas da faculdade, né? Sim. Você já tinha dado certo uma vez, vamos falar assim, né? Sim. Aí depois você vai aprimorando, né? Sempre um aprendizado, né? O empreendedorismo é isso. Tem pepino todo dia e a gente aprende todo dia com os pepinos, com os erros.